Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal vai a caminho de se tornar no país dos vouchers, talões e senhas de desconto. Este hábito que está enraizado e foi criado nos países subdesenvolvidos ou países pobres, ou países que estão constantemente a fazer face a determinadas crises, parece que está cada vez mais impregnado nas políticas portuguesas. Por outro lado, foi criado também este tipo de ferramenta para ajudar um segmento da população altamente fragilizado, mas que qualquer sociedade moderna deseja que seja um segmento minoritário. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês de setembro: vinho novo em odres velhos. E o que é que eu quero dizer com isto? Qual é a ideia que nós podemos destilar deste ditado, por assim dizer? É que não vale a pena estarmos a utilizar determinadas políticas que já foram utilizadas noutros tempos pelos mesmos personagens que continuam a medrar na política portuguesa, políticas que não resultaram em nada e que, na realidade, foram elas que abriram a porta para as dificuldades que estamos todos a viver. E se alguém pensa que vai ser o chequezinho que vai resolver alguma coisa, é melhor pensar outra vez. É que Portugal conseguiu elevar o status destas ferramentas de crise, que são, por exemplo, as senhas de ração ou para racionar determinado tipo de alimentos, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Dizia eu, Portugal conseguiu elevar o status para ferramentas de progresso. É impressionante aquilo que consegue o nosso país fazer. Mais ainda, temos que realmente pensar se isto é para um segmento fragilizado da sociedade ou se é para todos. Porque agora está-me a entrar uma veia poética. Dá-me vontade de dizer que cheques e chequinhos para graúdos e bebezinhos, mas não fazem do que senão mostrar o quão pobre eles são. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para o programa de hoje, é a nossa convidada, alguém que já recebemos há bastante tempo, com muito gosto. Ana Pedrosa Augusto, boa noite. Obrigado Olá. por estares aqui connosco mais uma vez. E realmente esta questão dos cheques, dos vouchers, das ajudas, das transferências, acaba por ser o novo normal da sociedade portuguesa. Mas a mim parece-me o anormal numa sociedade que se quer moderna, que o Estado esteja constantemente a ter que dar estas colherzinhas de chá à sua população. É verdade. Boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um gosto estar aqui nesta casa e venho
sempre sem qualquer hesitação, porque realmente É verdade, sim, senhora. É uma É só telefonar. lufada de ar fresco. Gosto mesmo muito de estar aqui convosco. Porque me ajudam muito também, devo dizer, a pensar estes temas. E fazemos-lo com tempo, que é algo que não é habitual e que nos permite, a todos nós, enquanto cidadãos, pensar. E a primeira coisa em que eu acho que neste tema nós temos que pensar é essa coisa do Estado. Nós falamos muito do Estado, essa palavra Estado, o Estado, esquecendo que o Estado somos nós. O Estado és tu, sou eu, são os nossos colegas que aqui estão, é cada um de nós. Portanto, quando o Estado dá, somos todos nós a dar. E para isso temos que ficar com um bocadinho menos de qualquer coisa para poder dar. Se nós tivéssemos uma cultura que de alguma forma permitisse às pessoas compreender este fenómeno, que é eu tiro com uma mão, eu dou com uma mão, mas tiro com a outra, e tira da nossa própria carteira, se calhar nós perceberíamos melhor que teríamos que ter um comportamento e uma atitude também diferente perante estes agentes que nos representam e que, no fundo, para quem nós olhamos como Estado. E isso é algo que ainda nos falha, é perceber para quem é que olhamos como Estado. Não são aqueles representantes, o Estado somos nós. Somos nós que fazemos acontecer, somos nós que temos atitudes, somos nós que temos que perceber aquilo que está à nossa volta e o que é que podemos fazer para mudar o Estado, o estado das coisas, quero dizer. E nós, se conseguimos ter essa primeira percepção, conseguimos depois entrar num ponto seguinte, que é aquele que nos permite ver que as instituições que são, no fundo, os pilares deste Estado, que somos todos nós, estão em crise. Aquilo que nós vemos como pilar em que devemos assentar a nossa vida enquanto sociedade, estão em crise. Porque nós perdemos toda a confiança, e perdemos pior do que toda a confiança. E isso é o que eu acho ainda mais dramático. Nós perdemos toda a esperança. E como perdemos toda a esperança, fecha aqui o ciclo da tua pergunta inicial, aceitamos como esmola este chequinho, prendazinha, livro, livrinho, bilhete de comboio. Que é o que é? São esmolas. Precisamente. Mas Mas pior, são esmolas que nós não sabemos ainda se vamos ter. Já lá vamos. Mas é que são anunciadas esmolas, mas não sabemos ainda se elas vão ser de facto dadas. Que ainda é pior, tu anuncias um pacote de medidas de ajuda aos jovens. Donativo que nem sequer sabes como é que vai ser implementado, se é que vai ser implementado. Ou seja, mais uma vez, nós temos uma máquina de propaganda daquilo que são medidazinhas e depois, na verdade, confiança de que elas pratiquem, zero. Olha, Ana, se calhar vamos inverter aqui a sequência e uma vez que falas nas falhas e na descredibilização das instituições, vamos começar por aí. Olha, a relação Marcelo-Costa, que é uma demonstração clara de que qualquer coisa está mal no reino, não da Dinamarca, mas no de nosso Portugal. Mesmo. É verdade, há aqui... Eu não acho necessariamente mau que haja alguma tensão entre o Presidente da República e o Governo. Não acho que seja necessariamente mau. Até porque era uma das coisas que era muitas vezes apontada a Marcelo Rebelo de Sousa, era não fazer de contrapeso. Não existir um escrutínio à maioria absoluta. Estava sempre a ser acusado de ser um grande amparo do próprio Governo. E agora, quando teve as suas, a mais emblemática de todas foi relativamente ao Ministro João Galamba, quando teve as suas ideias que não foram postas em prática por parte do Governo, começou aí a degradar-se a relação. Mas uma coisa é a degradação da relação, eventualmente confiança entre ambos ou a forma como atuam.
coisa diferente, e que eu acho muito mais grave e que leva, sim, a uma degradação da própria instituição, é acontecer, como aconteceu agora neste Conselho de Estado, o último, em que não se fala, parece... Enfim, o Primeiro-Ministro diz que não tem birras nem amus, mas parece, de facto, uma birra e um amu. Fala em mentiras. Temos outros membros do Conselho de Estado a dizer que não houve mentiras nenhumas, que foi um silêncio inusitado, não deveria acontecer, e de facto, num local onde é um local próprio para se discutir pontos de vista, e é evidente que nunca as pessoas vão todas concordar. Claro, basta olhar para a composição do Conselho de Estado. Como é evidente, mas isso também é o que faz parte do crescimento. Nós não podemos avançar se toda a gente pensar exatamente da mesma maneira. Nós temos que ter visões diferentes, contributos diferentes, e a degradação das instituições passa precisamente pelo facto de as pessoas, aparentemente, já não se conseguem sequer sentar à mesa para ter ideias e debater ideias e futuro. Mas não crees que isso passa um pouco pelo, como é que eu hei de explicar, pelo, vou mesmo dizer assim, pelo quão ridículo são algumas das propostas do Governo? Podemos começar do mais habitação e ir até agora a esta proposta para os jovens. Há determinadas coisas que saltam à vista do cidadão comum que são verdadeiros absurdos. Pensa assim, porque tens toda a razão no que estás a dizer, pensa no PowerPoint que foi apresentado com o pacote das medidas para os jovens, em que diz que vai manter o cabaz IVA zero. E o que é que isto tem a ver com os jovens? Ou que vai dar, ou que vai, coisa que para mim é quase a melhor de todas, vai executar o programa Mais Habitação. Executar um programa é uma medida para os jovens? Já não vou falar dos bilhetes de comboio. Mas já lá vamos. Vamos começar pela habitação. Esta é a frase ipsis verbis de António Costa na Academia Socialista. Portanto, ele não apresentou as medidas do Governo para todos nós, apresentou para os meninos da Academia Socialista. Há 17 mil casas a andar. Pois, deve ser a andar daqui para fora, porque aqui ninguém vê nada. Ele também disse que era entre projeto, construção, agora não sabemos quais é que estão o projeto e onde. Pode estar na cabeça de alguém ainda, portanto estão projetadas na cabeça de alguém. 7 mil é mais 1000 daquelas que ele tinha prometido enquanto Presidente da Câmara de Lisboa e que não fez nenhuma. Se nós olharmos para desde 2015 que nós estamos a ter promessas de habitação, de residências estudantis, nós tínhamos em 2018 15 mil camas para estudantes deslocados, com uma promessa de serem feitas mais 15 mil. Continuamos hoje, quase no final de 2023, com as mesmas 15 mil camas. De 2000, passaram 5 anos, 6, não está errado. Continuamos com exatamente as mesmas camas. E fazemos promessa em cima de promessa, porque de facto é tanta coisa e é tanta... É uma corrente tão grande de informação permanente, certa ou errada, que as pessoas já nem têm forma de se lembrar que andamos há anos a ouvir o mesmo número, a mesma promessa e nada acontece. Absolutamente nada acontece. Uma das coisas que eu penso que a nossa sociedade tem falhado nos últimos anos, ou se calhar há demasiados anos, para não dizer que seja só nos últimos anos, é a falta de capacidade de facto, objetivar aquilo que os governos fazem. Ou seja, eles dizem muitas coisas, mas depois, quando é para a sociedade ver, acho que nos distraímos com outras coisas. Em abono da sociedade propriamente dita, da sociedade civil, do cidadão, é muito difícil de fazer isso. Tu próprio, quando tens que preparar cada programa, tu perdes imenso tempo à procura de informação quando olhas para uma medida que é anunciada e dizes como é que é possível isto estar a ser anunciado agora? Muito provavelmente isto já devia estar feito há vários anos e já deve ter sido uma preocupação anterior. E tu começas a ver e procurar e pesquisar e percebes que, de facto, são coisas que já vêm sendo prometidas há anos e anos e anos e, em alguns casos, até décadas. Mas isso é algo que é difícil e não é fácil e temos que perceber que a vida de cada cidadão não é andar permanentemente, quase detalhar cada notícia à procura do que é que foi a promessa anterior, promessa, porque vivemos no imediato, no cheque, Exato. Que as pessoas precisam no final daquele mês de mais 100 euros para pagar a prestação da casa, por exemplo.
Porque as pessoas vivem no dia-a-dia, no imediato, não têm forma de olhar sempre para o amanhã, vendo o que é que são as promessas do passado. No fundo, estas benesses nem sequer são um valor acrescentado, digamos, ao poder de compra das pessoas, porque foi tão dilapidado nestes últimos 2, 3 anos o poder de compra das pessoas que não há 125 euros que cheguem para absolutamente nada. 125 euros não chegam sequer para combater, para pagar a inflação. Por exemplo, o aumento das prestações das casas. Não tens forma nenhuma de fazer e nós agora ainda vamos passar no próximo. Agora, quinta-feira, temos mais um momento decisivo, quer saber se há um novo aumento das taxas de juros ou se não há um novo aumento das taxas de juros. Estamos aqui, não se sabe ainda bem qual é que vai ser o resultado, mas se tiver ainda um novo aumento das taxas de juros na próxima quinta-feira, temos de facto... E o meu otimismo permanente começa a ficar um bocadinho tremido. Eu gosto muito de ver pessoas otimistas. Gosto muito, porque permite-me a mim utilizar os argumentos que pelo menos acalmam esse otimismo. Chegamos a um ponto em Olha, que já por exemplo, não há. eles falam da isenção do IRS até aos 35 anos, não é? Os economistas já tiveram a fazer contas, diz que vai custar 15 milhões, mas a promessa é de 2 mil milhões de desagravamento fiscal até ao final de 2027. Ou seja, isto nem é uma gota d'água, isto não é nada. Isto é nada. Isto é exatamente nos mesmos moldes em que houve um anúncio de umas medidas há uns tempos, daquelas de apoio à renda e de apoio ao pagamento da prestação bancária, em que depois, faz-se a norma, faz-se a lei, e depois, por mero despacho, altera-se a fórmula e, afinal, quase ninguém é beneficiado por aquela norma que foi genericamente preparada nos termos legais. E que foi apresentada com pompa em circunstância. E depois, afinal, é nada. E no fim do dia, nós quando vemos estas contas, quer dizer, é evidente que, primeiro há aqui vários pontos que é, nós estamos a dizer que é até aos 35 anos, jovens até aos 35 anos, mas é para os primeiros anos de trabalho. Exato. Primeiro. Para o primeiro 0, depois para o segundo 25, terceiro 50, depois 75. Agora vê, primeiro, se nós admitimos a possibilidade de que só aos 35 anos é que pode haver a entrada no mercado de trabalho, como é que nós podemos sequer assumir que nós somos uma sociedade que vai avançar e que é produtiva quando nós assumimos que o primeiro ano de trabalho pode ser até aos 35. Fora outra questão, Ana, permite-me, desculpa interromper, um problema grave que não é muitas vezes falado, que é a sustentabilidade da segurança social. Nós temos aquele sistema Pay as we go. Nós sabemos que temos uma sociedade envelhecida e sabemos que são os jovens com os descontos que, de alguma forma, também suportam essas prestações sociais. Eu acho que entramos em... Como é que se chama? Quando alguém se come a si mesmo? Autofagia. Isto está... É de facto complicado prever o futuro. Porque lá está, Portugal nisso... Perdoem-me a expressão, mas tem-se sempre safo. Mal, mas vai sempre andando. Mas os países pobres são mesmo assim. Safam-se mal e vão andando. As pessoas vão vivendo mal e continuam a viver mal e cada vez pior. Mas nós realmente temos um problema grave de... Primeiro, quando nós dizemos que isentamos, ainda estou a voltar um bocadinho atrás no IRS, quando nós isentamos os jovens de IRS no primeiro ano de trabalho, nós estamos sequer a assumir que os jovens ganham o suficiente no primeiro ano de trabalho para poderem sequer pagar IRS, quanto mais serem isentos do mesmo. Já percebi. A maior parte dos agregados familiares em Portugal não paga sequer IRS. A maior parte não paga. E os jovens, quando entram no mercado de trabalho, então esses quase de certeza que não pagam mesmo, porque não recebem o suficiente para descontos. Por isso, lá está, a medida de facto é muito curta, porque não significa absolutamente nada. É curta, com uma visão deles para o país. Porque uma das coisas que tu mencionaste, e quero de facto salientar isto, eles equacionam que vai haver alguém que vai ter o primeiro trabalho aos 35 anos. Isto é não estarmos a estudar. Se uma pessoa está a estudar até aos 35 anos, e estou a assumir que está a estudar,
que significa que eu tenho que estar a viver em casa dos pais até aos 35 anos, pelo menos. Já somos dos que saem mais tarde, senão o que sai mais tarde de casa dos pais. Mas ainda terá que sair mais tarde se não tem rendimento, obviamente, se está no primeiro ano de trabalho aos 35. Pronto, e obviamente que isto é Estamos aqui quase a fazer uma paródia deste momento dos 35 anos e da entrada no mercado de trabalho. Mas é só para ver aqui o mindset, os paradigmas que nós temos hoje em dia do que é entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Se nós aceitamos como válida uma entrada no mercado de trabalho aos 35 anos, é evidente também que não podemos esperar que as pessoas saiam de casa mais cedo, saiam de casa dos pais mais cedo, que obviamente não vão ter formas de o pagar, não vão ter recursos. Obviamente que as casas no centro da cidade são impossíveis de ser pagas por quem começa a trabalhar aos 32 anos, ou aos 33, ou aos 34, ou aos 35. Todo o discurso não bate certo, não é harmonizado. Achas que há uma desconexão com a realidade, com o dia-a-dia do cidadão comum? Eu acho que é permanente essa desconexão. E não é só do governo, é das pessoas que fazem o comentário, das pessoas que veem. Todos nós também temos um bocadinho de desconexão porque acabamos de alguma forma a viver autocentrados. E é fácil não olharmos bem para a realidade que está à nossa volta. Mas a realidade que está à nossa volta também, neste momento, é uma realidade de serviços no turismo que não têm, que não conseguem encontrar trabalhadores para os mesmos, serviços, assim, todo o mercado terciário que também tem dificuldade em recrutar, não temos indústria. Temos um problema grave na indústria que existe hoje em dia. Aliás, vemos o que aconteceu agora na Alta Europa, porque não há elementos, temos uma guerra aí em curso, no meio de tudo, que ainda vai pôr em causa a existência de matéria-prima para a indústria poder trabalhar. Mas essa é a pouca indústria que existe em Portugal. Nós largámos tudo. E as pessoas que não têm qualificações académicas vão trabalhar em quê? Que ainda são uma fatia muito importante da população. Eu creio que somos o país europeu com maior percentagem de cidadãos que não terminam o ensino secundário. Por isso, quando nós dizemos, de facto, há um problema relativamente aos jovens, mas não é só para os jovens qualificados, é para todos os jovens e incluído para aqueles que fazem apenas a escolaridade obrigatória, porque também eles não têm onde trabalhar. Olha, e deixa-me mencionar esta medida que eu também achei interessante de comentar, que é a devolução das propinas. Eles acham que essa devolução vai atingir 60 mil jovens, desde que eles fiquem a trabalhar em Portugal. Pois, tem tudo interessante, tem tudo interessante e sendo que na maior parte dos casos nem sequer são os jovens que pagaram as propinas. Portanto, tens aqui as pessoas quer dizer, é que realmente é complexo. Por exemplo, eu vim estudar para Lisboa. E quanto é que os meus pais tiveram que pagar para viver aqui, para ter os livros, para fazer a minha vida aqui em Lisboa? E depois o Estado ainda vai devolver as propinas, não há pessoa, não a quem pagou. Obviamente que não é uma matéria fácil de limitar. E depois o Estado e as universidades vão viver do quê? Se não é das propinas, e se vamos devolver as propinas, também não se sabe bem como, as universidades também devem estar neste momento completamente aflitas a pensar o que é que estão aqui a prever, porque eu não sei como é que vou viver daqui para a frente. Os reitores a ouvir isto, como é evidente, nem devem dormiram. Estar em pânico, a pensar como é que vão viver, porque de facto as universidades também vivem momentos muito aflitivos e se não for num mercado competitivo em que nós conseguimos também captar estrangeiros para virem estudar para Portugal e conseguir atratividade nas nossas universidades, é que já não vai ser só no mercado de trabalho, vai ser também no mercado universitário, porque nós vamos ficar sem estudantes universitários, vão todos para fora também. Não, porque nós vivemos numa democracia liberal, então dizer que vamos ajudar estes 60 mil e depois obrigamos-los a ficar em Portugal, porque o Estado está tão paternalista a este ponto, obrigar a ficar num país que está na cauda da Europa, a caminho de ir mesmo para... O que também diz muito acerca da forma como se olha para os jovens e quanto ao que são as motivações para sair do país, que é dizer, devolvemos 600 euros e tu ficas em Portugal.
como se um cheque de 600 euros fizesse com que tu ficasses em Portugal a trabalhar, a receber um baixo salário, porque de facto nós somos um país nos muito baixos salários, com um problema de habitação, de facto ele existe, não vamos dizer que ele não existe, porque existe, e é com um cheque de 600 euros que, pronto, já tiveste umas viagens de comboio no 12º. Sim, se completaste a escolaridade obrigatória. E a seguir recebes a devolução de uma propina e é com isso que ficas a trabalhar. Eu quero dizer que acho que é bom, vou olhar com aquele meu otimismo, que é, se nós falarmos muitas vezes de uma coisa, pode ser que de alguma maneira surja uma medida positiva. E se nós falarmos muitas vezes da dificuldade que há em reter talento em Portugal, Sim. se nós demorarmos, quer dizer, pronto, ao ritmo a que estamos, se nós demorarmos mais umas décadas, todos os anos, a dizer isto, pode ser que um dia consigamos ter umas medidas que sejam de facto aptas a manter as pessoas cá, com interesse em ficar cá, porque as pessoas querem estar no seu país. As pessoas querem estar em Portugal. Os jovens querem estar em Portugal. E eu imagino que seja uma decisão mesmo difícil sair de Portugal. Eu acredito, Ana, mas o talento tem um problema, gosta de desafios. Claro. E Portugal não apresenta desafios nenhuns. Ou é um grande desafio. E esse problema nasce não só no mercado de trabalho, mas está também na base, que é os problemas da educação, a forma como nós olhamos para a educação, a forma como nós desafiamos as crianças, como nós desafiamos os adolescentes na escolaridade obrigatória. Deixa de haver o desafio. Nós vivemos numa altura em que já não se acha bem haver desafio. Não se acha bem haver contrariedades. Premiar o aluno que está a atingir com maior facilidade os passos do programa é considerado politicamente incorreto, porque coitadinhos dos outros. Precisamente. Portanto, nós estamos num momento em que já não se tenta premiar o desafio. Ora, claro, o que é que isto faz? Nós ficamos amorfos. A longo prazo é o que acontece a uma população que não é desafiada, que não é estimulada e em que há o hábito paternalista de dizer, se tens um problema, o Estado, ou seja, todos nós, estamos lá para amparar, independentemente do que causou esse problema. E portanto nós hoje temos um discurso que é de facto profundamente facilitador. E quando chegam as matérias realmente complexas, porque elas existem, matérias realmente complexas, nós não temos, recursos para as resolver, 2, tentamos chutar com a barriga para a frente ou para outro território. Vou pegar no caso da habitação, em que se manda uma carta para Bruxelas a dizer, olha, nós temos aqui um problema, não querem pensar também nisto. E recebemos, obviamente, uma resposta que é, nós já demos dinheiro. O dinheiro para isso vocês têm. Agora resolvam, porque isso é uma política nacional. Então vamos lá pensar a sério. O que é que faz as pessoas ter mais dinheiro disponível? É uma política fiscal. É uma política fiscal de atratividade. Agora diz-me assim, faz sentido também nós temos políticas fiscais diferentes para estrangeiros e para nacionais? Temos sempre dúvidas sobre isso. Ou durante quanto tempo é que se podem manter esse tipo de políticas? Porque, de facto, também acaba por causar algum desconforto, tem que causar algum desconforto a quem cá está a ter o mesmo trabalho que outra pessoa ao lado e que tem uma política fiscal completamente diferente. Mas também há outros países que têm políticas fiscais para mais vantajosas para pessoas que não estudaram lá, porque se considera que o Estado não teve investimento na educação daquela pessoa, portanto pode dar-lhe ali aquela benesse. Nós não conseguimos ainda fazer ligação direta entre aquilo que é o percurso de cada pessoa e aquilo que é a política fiscal que lhe possa ser aplicável enquanto benefício. Achas que era melhor harmonizar tudo debaixo de ou seja, simplificar mesmo a política fiscal? Eu acho que isso era O ideal. a utopia, era simplificar a política fiscal e dizer que há uma taxa
de 15%, por exemplo. Quase única, Um número quase única, tem que haver alguma progressividade, Claro. porque a Constituição assim o obriga, mas se nós tivermos uma taxa única, de facto, é simples, é eficaz, é eficiente. E as pessoas não se sentem tão penalizadas. Agora, obviamente, enfim, isso é toda uma discussão ideológica relativamente àquilo que deve ser a forma de contribuição e de pagamento de impostos, mas o que é facto é que continuamos ainda hoje a ter, ligado a isto, como é óbvio, uma tentativa de permanente fuga ou de evasão fiscal. Claro, ninguém consegue comportar isto. E perdemos, depois com isto temos as políticas de polícia fiscal, que é tudo muito... é um sufoco permanente. As alterações de 2 em 2 semanas da legislação fiscal, e depois não pensamos efetivamente, ok, nós precisamos de salários altos, mas quem é que os paga? Quem é que paga os salários altos? Alguém tem que os pagar. São as empresas. Como é que as empresas vêm para cá? Com que atratividade é que nós temos para empresas estrangeiras virem para Portugal? É que não é só, e depois entra todo o sistema, não é só o sistema fiscal, vamos lá às instituições outra vez. A justiça funciona se eu tiver algum problema? Tens neste momento, acho que 100 mil processos a ser adiados por causa da greve agora dos Precisamente. Nós temos funcionários em greve, portanto não há justiça a funcionar. Ela já não funcionava antes, portanto agora quer dizer, é a degradação permanente. Então, muito bem, vamos até esquecer que temos um problema da justiça e assumimos isso como custo na nossa vinda para Portugal. Quero trazer gente, quero trazer trabalhadores, recrutar pessoas para vir para cá. Consigo dar-lhes condições para as famílias estarem cá também? Consigo garantir que eles possam ter casas... já nem vou às casas, mas consigam ter educação para os filhos? Não só, começas logo com o problema, se calhar, no Vocês têm CEF. saúde? E o Bem. CEF, não é? Como é que vais legalizar esse... Pois estou a assumir o papel, estou a assumir o tema de fácil de serem pessoas da União Europeia, porque se forem pessoas de fora, bem, isso então realmente ainda mais problemático. Tu tens pessoas presas em Portugal porque não podem sair porque o CEF não funciona. É uma forma de... Tu estás a restringir a liberdade de circulação das pessoas porque o CEF não funciona. Eu tenho conhecimento de casos dramáticos com que tenho lidado, de pessoas que, imagina, precisam de ir ver a família que tem um problema de saúde grave no país de origem e não podem ir porque depois não podem entrar. Porque não têm os documentos, porque já passaram todos os prazos de renovação e o CEF não funciona. Ou seja, não é por responsabilidade da pessoa, Nada. mas é porque os serviços não dão E, resposta. portanto, não têm um documento que lhes permita voltar a entrar no país. Percebes porque é que há fuga fiscal? Porque os serviços também não respondem, Porque não os correspondem ao peso que os impostos têm na E sociedade. depois e os nas serviços empresas. também não têm pessoas para fazer a sua adequada... Quer dizer, tu tens hoje, por exemplo, e voltando à máquina fiscal, os serviços de finanças não têm a porta aberta ao público, como têm que ter. Tu precisas de queres tratar de alguma coisa da tua vida fiscal, tu tens que fazer uma marcação prévia. Se fores ao serviço de finanças, não te atendem. E a marcação prévia, não sabes quanto tempo é que pode demorar. Portanto, isto é completamente ilegal, mas não conseguimos ter qualquer tipo de previsibilidade e os governos não conseguiram prever, não sei como, que não ia haver professores que se reformaram, que não ia haver funcionários públicos que se reformaram e dizemos que uma das medidas de estímulo aos jovens é a contratação de técnicos superiores para a administração pública. Isto é uma medida de estímulo do quê? Quer dizer, com base em quê? Ou estamos a... Porque isto é enganar as pessoas quando tens uma criança e está a fazer uma birra e tu tens que tentar... Eu vou-te dar Distrais de outra forma qualquer, olha para ali, está ali um pássaro a passar. Isto é mais ou menos o que se faz com estas medidas, que
sim, são profundamente preocupantes quanto ao que temos enquanto Estado, enquanto democracia, onde é que vamos, o que é que vamos dar aos nossos filhos, que futuro é que eles têm aqui. É importante também relembrar às pessoas que todas estas medidas que o governo, este e qualquer governo, apresente, o dinheiro não cresce nas árvores, o dinheiro vem dos impostos, de facto, e das contribuições de todos nós, o que significa que realmente alguém está a ficar um bocado mais pobre para que se possa fazer face às dificuldades criadas por políticas, de certeza que não foi o FELSI que as implementou. Olhando ainda para esta questão, uma das curiosidades é que, por exemplo, eles falam dos passes gratuitos de 23 anos como se fosse uma novidade até aos 23 anos, sim. Acho eu. Não é novidade nenhuma, acho que em Lisboa e Porto já existe. E falam de umas viagens de comboio. Só que, contactada a CP não sabe de nada nem como é que isto vai funcionar. Lá está, é daquelas coisas que se anunciam. É como os reitores, que não sabem o que é que vai acontecer ao seu financiamento, é como as editoras que não sabem que cheque livre é que estamos a falar, ou que tipo de livro, ou quanto é que custa, ou que livro é que vai ser, ou se é um livro, é oferecer um livro. Já conseguiu perceber? É oferecer um livro. Isto é uma medida que faz com que os jovens fiquem em Portugal, oferecer um livro. 4 bilhetes de comboio é uma medida que dá o quê aos jovens? Uma semana numa pousada da juventude. Isto, até me custa dizer, mas isto parece medidas de outros tempos em que se fazem, sei lá, campos de férias. Não parece, é! Ana, é! E de uma vez por todas acho que temos que assumir isto. Nós estamos com um governo de maioria absoluta, não é? Eu lembro-me quando foram as eleições, nós falámos aqui, bem, tem estabilidade para fazer e tal, não sei quanto. Fazer o quê? Pois não. E mais, nós temos um governo de maioria absoluta e continuará a ser um governo de maioria. Acredito que se isto não der ainda uma volta substancial, poderá continuar a ser um governo de maioria. Porque nós também não vemos, o que nos leva depois a outro ponto no âmbito da governação, que é tu não vês uma oposição unida, unida no combate. No basta, no parem. Pouco. Não vês. Porque, de facto, também a oposição está mais preocupada em manter-se viva do que propriamente naquilo que nós sonhamos. E sonhamos enquanto... Acho que também faz parte da nossa utopia, que é procurar como missão que isto seja melhor. Aquilo que nós dizemos sirva, nós enquanto oposição, que sirva para que haja um melhor amanhã. E se os partidos estão mais preocupados em sobreviver, o que também é legítimo, obviamente, porque também não há oposição se não houver sobrevivência da mesma, mas não se consegue encontrar uma fórmula de atuação com costumo chamar-lhe inimigo, mas vou-lhe chamar inimigo, que é com um inimigo contra um inimigo comum, que é este marasmo e este permanente degradar em que nos encontramos, causado por estes governos socialistas que nos têm governado. Olha, sabes que eu penso que tem faltado também aqui um bocado de ideias e capacidade, de facto, de pensar o país e dizer para onde é que o país quer ou deve ir. Eu mencionei isto com o convidado ontem, com o Jorge Marrão. Uma das coisas que eu tenho visto nos últimos tempos e que é, para mim, bastante... entristece-me bastante é ver a oposição a apresentar determinadas propostas, a maioria absoluta chumba essas propostas, depois faz plágio, não há outra forma de o dizer, mete uma maquilhagenzita e depois apresenta como delas. E se isso acontecer, vê lá o estado em que nós estamos, eu já fico contente.
Porque é sinal que, ao menos, o Governo vai apresentar uma medida que foi pensada pela oposição e, portanto, nós, à partida, consideramos que seja mais ou menos um caminho mais Já não seria certeiro do mau. que aquilo. Portanto, mas, de facto, é a gênese desta cultura de não atribuir mérito àquilo que tem mérito ou a quem tem o mérito. Nós continuamos no país de governantes que dizem que têm cursos superiores que depois não têm cursos superiores. Quer dizer, é tão fácil ir, é ir mais atrás. E estás a ver, e mais uma vez eu acho que eu vou repetir isto a semana toda, consoante os convidados que eu tenho aqui. E estás a ver porque é paradoxal ver academias, campos, escolas de verão dos partidos com os velhos que nos trouxeram até aqui a falar para os jovens. É verdade. Mas sabes que também vivemos num país que não reconhece ainda mérito aos jovens. E, portanto, se tiveres jovens a falar para jovens, não consegues, se calhar, publicitar aquilo que também é preciso, que é massa crítica para os partidos políticos que fazem falta no nosso sistema, como é evidente, e que sejam a mais plural possível. Mas também precisamos de atrair massa crítica, jovens que vão para a política, e não é fácil. Porque muitas vezes quem vai atraído não pela causa, mas porque é que é mesmo difícil. Primeiro porque a causa é mesmo difícil. Nós temos que ser honestos e dizer que, de facto, a causa é difícil. Tu abdicares da tua vida e daquilo que é o teu recato, da tua vida do dia-a-dia, para estar permanentemente a ser sob ataque, isto é difícil. Eu acho que isto deve ser muito difícil. Acho que deve ser muito difícil. E também admito que tenha que haver algum grau de preparação e de, no fundo, passagem de testemunho relativamente a isso. Mas sabes o que é mais difícil, Ana? É nós, no nosso dia-a-dia, termos que retirar parte do ordenado de acordo com aqueles que, coitadinhos, são escrutinados todos os dias, nos dizem para fazer. Mas nós Isso é que é neles, difícil. Difícil é, por exemplo, eu soube hoje, antes de vir para aqui, que um colega meu tem o filho numa turma mista, de terceiro e quarto ano, e que, no entanto, a escola de ensino secundário, onde os alunos dessa turma mista do ano passado estão a ir, já disse, atenção, que esta turma mista tem os alunos com o pior aproveitamento, e, no entanto, a escola mantém essa turma. Isso é que é difícil. Porque as escolas também não têm recursos, não têm professores. Isso é que é difícil, não é o tweet do A, B ou C que me vai chatear. Pois, mas é verdade, mas é que é com base nessas pessoas que nós elegemos e lá está. Mas então estamos a eleger mal, Ana. A culpa é nossa. Agora tocaste na palavra, puseste o dedo na ferida, a culpa é nossa, como é evidente. Então, mas isso, se nós começarmos esta conversa a dizer o Estado, somos todos nós. Somos todos nós que temos que ter uma visão diferente do que é que estamos a fazer, do que queremos, de onde estamos a ir. Se nós pomos o nosso destino simplesmente na mão de terceiros, sem mais, sem escrutínio, sem pedido de contas, sem pedido de responsabilidades, sem nada, então este é o resultado que nós temos. Não podemos esperar um resultado diferente. Sabes que muito do talento e dos jovens que estão a sair, muito do talento e dos jovens que estão a sair porque eles, de facto, assumem as rédeas do seu futuro. E chegam à conclusão de que há uma música qualquer que diz que aqui já não dá. E sabes uma coisa, ainda mais assustadora do que eu vou dizer, é que esses ainda são a minoria, porque nós acabámos de dizer que Portugal já não acredita nos desafios. E esses são a minoria que assumem as rédeas do seu destino, é óbvio que é por necessidade, mas também porque dizem, ok, não, quer dizer, chega, eu consigo melhor. Portanto, vou assumir de vez que deixo de estar aqui, e eles ainda são uma minoria. Quando passarem a ser uma maioria, aí eu não sei, se fechamos a porta, se vamos todos embora, o que seja. E aí sim é profundamente assustador. E nós olhamos para o futuro com os óculos cada vez de mais receio. Receio porque nós agora também ainda temos para juntar a tudo
afinal, as previsões do que era a economia a crescer também já não se materializam, já estamos a ter sinais de estagnação, nós não somos produtivos, no fundo continuamos a viver do nosso solo. E quem vive só de turismo é realmente pobre. Quem vive só de turismo é pobre. E nós não podemos viver só disto, e senão vamos só continuar a ser pobres. E temos que encontrar alternativas, tem que haver alternativas. Esta ideia do turismo, também galinha dos ovos de ouro, já foi chão que deu uvas. É um ótimo complemento e sem o turismo nós bem, então nem sobrevivemos. Claro. Mas, de facto, pensa em todos os países de sol que têm o turismo como sua fonte principal de riqueza. São todos quê? Pobres. E é para lá que nós caminhamos. Se nós não apostarmos em indústria, em trazer no ensino, pessoas, que é a base de tudo, como estavas a dizer há pouco. A educação é a base de tudo. Se nós não tivermos uma base de... E lá está, e eu quero acreditar que se pretende sempre ter pessoas de facto qualificadas e aptas a pensar. Se nós não contribuímos para que as pessoas possam pensar logo desde base, então não vamos conseguir absolutamente nada, porque também não vamos ter classe política, não vamos ter nada. E aí sim, ainda pior, vamos ter de facto um país de elites. Aqueles que continuam a poder estudar, até que podem estudar fora e voltar, e aí lá está, não há elevador social. Já hoje está estragado. Se continuarmos neste caminho, vai deixar de existir. E pessoas como nós não têm a possibilidade de vingar, não têm como ir para uma escola que lhes dê ferramentas para a sua vida, não têm como ter um trabalho que lhes permita sonhar e ambicionar mais, não têm condições para constituir uma família, e ainda não fomos a um tema de família, que é nós estamos a ficar com uma população cada vez mais envelhecida, deixamos os jovens ir embora e aqueles desgraçados que têm filhos e não têm onde pôr as crianças na escola, têm que se desempregar para ficar em casa a tomar conta das crianças. Ficaram não sei quantos de fora das creches, as famosas creches gratuitas também. Quais creches gratuitas? Não sei. Quais? É um anúncio, não existem, ninguém sabe o que é. Onde é que nós apostamos na natalidade neste país? Como? Eu vou ser cruel, mas uma vez ouvi um engenheiro a falar disto. O que é que nós vamos fazer? Eles são responsáveis, não resolvem o problema. Vou pegar no meu filho e vou pôr à porta da casa deles. Pois, é de facto muito frustrante. Tu pensares que querem que passemos a vida a dizer que temos um problema de natalidade, que temos uma população envelhecida, e é isto que tu fazes às pessoas que têm filhos. Obrigas as pessoas a deixar de trabalhar para que possam tomar conta deles. E tem que ter algum suporte para o fazer. Porque não é qualquer pessoa, qualquer mãe ou pai que deixa de trabalhar para dar apoio ao filho. Quer dizer que o outro tem que ganhar bem. E vive-se como? É isto que nós não se vive, sobrevive-se, não é? Mas é que até a sobrevivência está colocada em causa porque continua a ser dependente ainda da tua estrutura familiar, dos teus pais, dos teus avós, que eles próprios continuam, que têm pensões e reformas baixas e que, lá está, continuam a receber os filhos e os netos nas suas casas. E a educação começa desde cedo. Como é que eu não tenho sítio onde pôr as crianças? Onde é que se põe? Onde é que as crianças podem estar? Sendo que eles próprios é que prometeram que iam criar essas condições, não é? Não foi propriamente as pessoas que eles disseram, não, agora vamos criar umas creches gratuitas. Pois, é que as creches gratuitas estão, as vagas que existem, aquilo que temos ouvido, as vagas que existem são vagas que foram retiradas em instituições que permitiam o pagamento de acordo com as respectivas, com os rendimentos, com o que fosse, ou seja, tiraram vagas a outros que já lá estavam. Enfim. Ana, esperemos mais um PowerPoint com mais algumas medidas. Tu já fechaste o caderno, significa que já passava. Já estamos nos últimos 20 segundos. Ana Augusto Pedrosa, muito obrigado. Não, Ana Pedrosa Augusto, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado pela tua simpatia e também pela tua análise. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar.
falar. Quero recordar que amanhã estamos de volta e vá dar uma volta às nossas redes sociais. Ponham o seu like e dêem o seu apoio. Boa noite, até amanhã.